Eu estou recebendo aqui a Natália Batista, advogada, especialista em direito digital. Doutora Natália, primeiramente, bom dia, tudo bem? Bom dia, Silésio. Primeiramente, assim, é um enorme prazer estar aqui. Eu gostaria de desejar meu bom dia especial para todos os ouvintes e me colocar à disposição aí de vocês para a gente esclarecer algumas questõezinhas aí da lei, né, Carolina Dickmann. Ok, olha, ela está um pouco assustadinha, né, porque rádio é assim mesmo, rádio só tem maluco, né, rádio só tem doido, é uma correria danada, né, mas é isso aí, eu queria, né, a gente atrasou um pouquinho, mas vamos falar. A doutora Natália, ela é especialista em direito digital e a gente vai falar um pouquinho sobre crime cibernético. Aliás, essa lei, né, que ficou conhecida aí como Carolina Dickmann por causa do problema aí que teve, né, o computador dela foi invadido, roubaram fotos dela e divulgaram na internet, né, e é um problema que tem deixado muita gente assustada e com medo, porque realmente quem lida com internet, redes sociais, se sente inseguro, né? Será que tem segurança isso? Será que eu não corro risco também de acontecer como a Carolina, de ter meu computador invadido? Existem várias formas de crime cibernético, mas eu queria que você, né, permita-me chamar de você, até porque é mais jovem que eu, né? O que é o crime cibernético? Então, o crime cibernético, né, denominado dessa forma, ele é todo crime que tem uma tipificação legal ocorrido no âmbito da internet. Normalmente eles falam crime virtual, crime cibernético, cybercrimes. A nomenclatura ela é bastante variada de acordo com os autores mesmo. Mas o principal é que toda infração penal, vamos dizer assim, praticada no âmbito da internet. Então não diz respeito somente, porque se a gente for remeter ao crime ocorrido contra a Carolina Dickmann, não diz respeito somente à invasão e obtenção desses dados, informações, fotos, mas sim transferência bancária, fraude na transferência bancária, com relação também a crime de pedofilia, que é bem conversado, falado hoje em dia, e vários outros crimes que não é tão divulgado na mídia. Mas o principal disso, já assim, atentando os ouvintes, na verdade, é o seguinte: o primeiro passo é a atitude de cada usuário da internet. O primeiro passo é a prevenção. As leis existem aí, ainda bem, né, graças a Deus, ainda bem que estão sendo formuladas leis interessantes, porque no Brasil até então não tinha nada. A gente tinha sempre que aplicar uma lei do Código Penal que fosse parecido com o que tinha ocorrido no âmbito da internet. Então agora eles estão preocupados realmente, já foi aprovada essa lei, né? E não a lei, ela na verdade, esse projeto de lei, ele foi criado antes mesmo de acontecer o crime e depois foi denominado Carolina Dickmann, mas na verdade já estava sendo um projeto que estava sendo votado, né? No caso no Congresso Nacional. E do que se trata a lei, especificamente? Então, especificamente, o objetivo principal da lei é evitar essas invasões a computadores, notebooks, iPhones e tudo mais. Porque a lei, inclusive, ela não diz computador, ela diz dispositivo informático. Então, aí vai desde celular, desde iPad, iPhone e até mesmo televisão, quando a gente tiver acesso, que já existe, né? Acesso diretamente à internet. O cara, na verdade, invadiu a televisão e retirou um dado importante meu de lá. Porque não é computador, não vou aplicar a lei? Não, vai aplicar sim, porque a lei fala dispositivo informático. Então, assim, crimes realizados de qualquer tipo de dispositivo, né, que tem aí essa questão virtual, né? Digamos assim. Agora, como é que sem essa lei? A lei está sendo ainda discutida, né? Penas, tudo isso mais. Mas hoje, quem pratica crime através da internet? Existe alguma lei que já pune essa pessoa? Então, basicamente, o que acontece com relação à lei penal? Para você aplicar a lei penal, tem que configurar o fato descrito na lei. Então, se, por exemplo, lá na lei fala que você precisa obter uma vantagem indevida. Se você pratica o ato exatamente como está, mas você não obtém vantagem indevida, você não pode, vamos dizer assim, enquadrar naquela lei.
Então, hoje em dia, você tem muita aplicação do crime contra a honra, no caso, difamação, calúnia, injúria, que são pessoas que falam mal dos outros. São, por exemplo, a questão do crime contra o racismo, né, na verdade, de racismo. Quando a pessoa denigra a imagem da pessoa falando alguma coisa relacionada à raça, à cor, à escolha sexual, qualquer tipo desse tipo de informação ali, né, acusação, alguma coisa nesse sentido, numa rede social, vai aplicar as leis que já existem, porque esses daqui são projetos de leis que já foram aprovados pelo Congresso Nacional, mas ainda falta a sanção da presidente Dilma. Então, assim, só depois da sanção da presidente, a gente ainda tem um prazo depois que ela sancionar. Se ela sancionar da forma que está o projeto de lei, a gente ainda vai ter o prazo de 120 dias depois da publicação no Diário Oficial para ter válida a lei. Então, na verdade, ainda existe esse obstáculo. Bom, até eu então... não sei. Natália, eu não sei se eu entendi dessa maneira, mas, por exemplo, alguns crimes que já existem, como, por exemplo, o racismo, mesmo eu cometendo ele através da internet, redes sociais, né, através de um dispositivo eletrônico digital, né, seja qual for o nome, eu vou ser enquadrado não pela lei que eu estou cometendo pela internet, mas sim pela lei que já existe. Exatamente. Né? Exatamente. Independente de eu estar fazendo ele pela internet ou não, ou pessoalmente. Exatamente. Agora, quando existir uma lei específica, aí no direito o que a gente estuda? Que quando existe uma lei específica e posterior à lei geral, a gente aplica a lei específica. Então, se lá no futuro for aprovado, for sancionado e valer uma lei específica de crimes de racismo praticados na internet, vai valer aquelas penas ali. Entendeu? Agora, enquanto não tem sancionada, publicada esses projetos de leis, né, o que a gente vai aplicar? O Código Penal, que infelizmente ele é de 1940. Então, realmente, a gente deixa bastante a desejar alguns crimes que já vêm praticados e que não têm determinação específica. Eu não digo nem do racismo, mas, por exemplo, com relação à fraude bancária, normalmente é aplicado o quê? Fraude ou furto de uma forma geral. Sendo que, por meio da internet, você pode invadir uma conta ou várias contas e retirar dali bilhões e bilhões de reais. Se cada cracker, né, que são os hackers criminosos, forem invadir essas contas e cada ponto do país ou até do mundo invadir e receber um valor desse, vai ser aplicada a mesma pena de uma pessoa que, vamos dizer, furtou um ladrão de galinha, aquele que pulou o quintal do vizinho e roubou uma galinha. Lógico que tem a questão da atenuante, agravante e tudo mais, mas assim, vai ser aplicado uma norma muito geral. Então, nesses casos, exige uma certa assim, especificação do crime como virtual mesmo. Né? Agora, doutora Natália, o Brasil não está muito atrasado, não? Com essa lei? Com certeza, com certeza. Olha, só para a gente ter uma ideia, a internet começou a ter força, né, popularizar no Brasil em 1990. Mas a internet existe no mundo há mais de 30 anos. Então, e tem uma lei, que é do Eduardo Azeredo, que é até antes dessa lei Carolina Dickmann, que ela é de 1999. Então, veja a quantidade de tempo que ficou essa lei tramitando, sem estar aprovada, e com detalhe, essa lei do Eduardo Azeredo, que é bem mais antiga, ela já foi alterada em mais de 10 artigos alterados. Então, ficou quase nada do que ele tinha no início. De tanto que é complicado, porque assim, tem muitas críticas ainda, tem muitas discussões. O pessoal que trabalha na área de tecnologia da informação, de segurança da informação, que são aquelas pessoas que, na verdade, elas precisam testar o sistema, elas precisam, de uma certa forma, invadir alguns computadores para testar se aquele programa está seguro, eles podem ser penalizados por essa nova lei. Então, assim, tem a parte boa dos usuários, que eles vão ser protegidos, mas também tem aquela parte ruim e preocupante dos funcionários, os profissionais que trabalham nessa área. Então, a gente precisa saber como que vai ser lidado isso. Porque como ainda não tem sanção, não foi sancionada essa lei, a gente não sabe como vai ser a interpretação do juiz em cada caso. Agora, você tem acompanhado de perto as discussões dessa lei? Essa lei está sendo discutida ali somente com os parlamentares, os políticos, ou estão ouvindo os especialistas? Como é que está sendo essa discussão?
Então, existe, na verdade, alguns profissionais, até assim, em Uberlândia, até que falta um pouco de profissional especialista nessa área. Mas, assim, São Paulo e Rio de Janeiro, que são o eixo, vamos dizer assim, é o eixo principal, eles têm profissionais de mais de 10 anos de experiência e tudo mais, ou 20 anos de experiência, que eles estão realmente tentando ajudar que a lei seja um pouco mais benéfica do que parece ser. Então, assim, tem uma grande preocupação, assim, de uma forma geral, todos os especialistas em direito digital, na verdade, eles estão, assim, elogiando a lei porque não tem nada ainda, né? Então, nossa, que bom, é um avanço para o Brasil, porque realmente agora eles estão pensando em proteger os usuários. Mas, de um outro lado, tem muitas lacunas, tem muitas interpretações que podem ser, assim, bastante amplas, então pode prejudicar pessoas que não queriam cometer um crime, que não fizeram isso, vamos dizer assim, por mal, nem obtiveram vantagens nem nada, mas pelo simples fato de obter dados de outros computadores vão ser penalizados. E uma crítica também é o seguinte, que a pena para esses tipos de crimes é só de 3 meses a 1 ano de prisão. Ou seja, a maioria desses crimes aqui definidos na Lei Carolina Dickmann vão ser o quê? Revertidos em quê? Cesta básica, prestação de serviço à comunidade. Então, assim, não vai ter aquele efeito. Não é que realmente, não, peraí, eu não vou fazer isso não, porque eu posso ser presa e ficar 10 anos na cadeia, dependendo do caso. Né? Então, assim, não vai ter... Falar que essa lei vai evitar realmente de ter muitos crimes e tudo, eu, Natália, não acredito nisso. E, assim, tem alguns especialistas também que são bastante críticos nesse sentido. Principalmente pelos próprios criminosos, né? Aqueles que realmente fazem e sabem que estão cometendo um crime e fazem para tirar proveito próprio, para roubar ou para denigrir a imagem de alguém, para até mesmo esse caso da Carolina aí foi quase que um sequestro, né? Porque na verdade roubaram as fotos, olha, se não me der um dinheiro eu vou publicar. Então, quer dizer, funciona até com uma certa tortura, alguma coisa assim. Agora, quais são os crimes básicos, né, que as pessoas às vezes cometem sem saber? Porque, por exemplo, o cara pensa que tem um site aqui que está disponibilizando um filme para poder baixar. Ou uma música. É um crime. Baixar uma música, um filme da internet. Ou, eu vi a foto, eu tirei uma foto da doutora Natália lá na porta da OAB, vou publicar no meu Facebook, sem comunicar com ela, sem perguntar se pode. Também é um crime. Quais são esses crimes básicos que às vezes a pessoa comete sem saber? Então, esses crimes específicos que está sendo falado aqui, na verdade, eles não estão tipificados na Lei Carolina Dickmann. Esses tipos de crimes têm mais a ver com direito autoral, direito à imagem, que, na verdade, não tem uma atenção especial da parte criminal, mas sim da área civil, porque você está utilizando indevidamente a imagem, né, de outra pessoa, os dados de outra pessoa. Agora, o que acontece? No caso aqui da lei da Carolina Dickmann, fala o seguinte, que se você invadir qualquer dispositivo, obter, modificar ou destruir dados ou informações da outra pessoa, já configura crime. Então, se você imaginar, se você tirar uma foto da pessoa, tá aí ao vivo, vamos dizer, tirar a foto, você coloca na internet ou divulga aquilo, nesse caso, não tem um crime tão estabelecido assim. Seria mais a questão de como você não pediu autorização, você vai responder mais civilmente, com relação à indenização e tudo mais. Agora, o caso da Carolina Dickmann, por que repercutiu? Porque o computador dela foi invadido, na verdade. Então, assim, vamos pensar de uma outra forma, porque ela, na verdade, ela foi vamos dizer assim, uma pessoa emblemática, porque ela teve repercussão na mídia. Mas, assim, se for um empresário, um grande empresário de uma empresa aqui de Uberlândia, por exemplo, se ele tiver o computador dele roubado, furtado, o grande problema dele não é a máquina. A máquina hoje em dia está até barato. O problema são as informações que tem ali, contatos, telefones, e-mails, projetos, planos, metas. Isso tudo vai ficar na mão de um criminoso. E o que o criminoso pode fazer com isso? Pode, inclusive, se passar por aquela pessoa. Então, a preocupação, na verdade, com relação à lei da Carolina Dickmann, é a questão de furto de informações dos dados pessoais no âmbito cibernético, no âmbito virtual. Então, o que eu chamei aqui de crime, na verdade, não seria um crime. Por exemplo, baixar uma música,
baixar uma foto, vou lá no seu Facebook, baixo uma foto, publico no meu, esse tipo de coisa, é mais na área civil, em questão de direito autoral e direito de imagem. Isso, com relação a baixar música, aí é uma lei específica, com relação a direitos autorais, e daí, assim, aí a gente precisa aprofundar um pouco mais. Então, aí, assim, eu até prefiro não falar muito daqui, porque é uma discussão muito grande. É verdade. Muito ampla, assim, né? polêmica. Você tem entendimentos que dizem o seguinte, tudo bem, se você baixar uma música do computador desde que autorizada pelo artista, você não está cometendo crime. Mas a partir do momento que você baixar dessa música, repassa aos demais, ou divulga em algum evento, alguma coisa, você já está praticando um crime. Então, assim, é uma discussão ampla, bem ampla, né? E diz respeito diretamente à interpretação da lei. Porque é importante passar até para todo mundo que, normalmente, quem não tem muito entendimento do direito, eles pensam assim, tá na lei é só aplicar. Mas não é bem assim. A lei, ela define o que você precisa para configurar um crime ou não, mas a interpretação daquilo ali vai depender do indivíduo, que é o quê? É o juiz, é o advogado, é o promotor. Então, assim, a gente não pode muito ser taxativo aqui na entrevista, porque senão todo mundo vai achar assim, tudo é crime, ou então nada é crime. Então a gente precisa ver caso a caso. Agora, doutora Natália, aqui em Uberlândia, há precedentes, pessoas foram processadas por isso, por esse tipo de crime, por invasão de privacidade ou direito autoral, alguma coisa assim, aqui em Uberlândia, um caso que você tem conhecimento? Então, eu não fiz um levantamento, assim, poderia até trazer para vocês, mas assim, o que eu sei é que normalmente os crimes virtuais, que realmente a gente tem notícia e tudo mais, é mais relacionado à pedofilia, que inclusive a Polícia Federal aqui de Uberlândia tem várias investigações, vários planos e tudo, e eles têm exercido um trabalho muito eficiente com relação a isso. Agora, processos referentes, por exemplo, a uma pessoa que invadiu o computador da outra, obteve dados e tudo mais, ainda está muito pouco. As pessoas não procuram, às vezes porque precisa de um profissional especializado, às vezes porque também não querem, né, não tem muitas condições de arcar com todos os custos, né, porque é um processo um pouco mais complicado. A gente tem que entrar com autorização judicial para quebrar o sigilo do provedor de internet, para obter os dados, as informações, quem é esse criminoso. Então, não é um processo simplesinho. A gente não tem juízes especialistas nessa área, não tem uma delegacia especializada nessa área. Então, realmente, é um assunto um pouco mais complicado. Exige um estudo, um conhecimento maior dos demais profissionais e até da sociedade mesmo. Então, eu não tenho notícia de um caso emblemático em Uberlândia sobre esse assunto. Para a gente fechar, você citou sobre pedofilia, também outro assunto bastante polêmico, porque hoje a pessoa pensa o seguinte, se eu tiver fotos no meu computador pessoal, não estou divulgando, não estou fazendo nada, não estou fazendo nada com ninguém, só tenho imagens, isso também é crime, não é? O que é realmente o crime? A pedofilia nos dispositivos eletrônicos, né? Não vou nem falar só computador. Na verdade, a pedofilia ela tem uma lei específica. E assim, é uma lei bastante detalhada. Então, assim, a pessoa que, na verdade, ela não precisa divulgar isso daí, entendeu? Basta ter essa utilização de imagem e, na verdade, ela está fazendo o quê? Um abuso contra uma criança. Então, isso tem que ser visto com uma certa severidade, entendeu? E, independentemente da lei ser específica dentro do âmbito virtual. Então, é um crime que tem que ser realmente, tem que ter uma condenação grande, e ainda bem que o Brasil tem feito trabalhos importantes nessa área, mas assim, é uma lei totalmente diferente da Carolina Dickmann, é uma lei específica. Tá, Cedo, olha, eu tenho certeza, esse assunto é muito complexo. Em 20 minutos a gente falar, realmente não dá tempo de falar quase nada. Né? Eu quero agradecer a sua participação com a gente aqui, foi muito bacana, a gente pelo menos dar um pontapé inicial para discutir esse assunto aqui, que é muito importante levar ao ouvinte, porque hoje a questão de internet está tão difundida no mundo inteiro, e no Brasil então, se não me engano o Brasil é o segundo ou terceiro país que mais se utiliza a internet, então o Brasil está ali entre os primeiros realmente.
né? E hoje quase que todas as residências têm um computador com internet, ou quase todo mundo tem um dispositivo, um celular que tem internet, que ele acessa redes sociais, né? Acessa aí esse mundo virtual e que a internet, na verdade, outro dia uma pessoa fez falou sobre a internet de uma forma que eu achei bastante interessante. A internet, ele disse o seguinte, é uma lente que amplia, né, tudo, e amplia as coisas boas e também as coisas ruins. É como você pegar uma lente e colocar ali no mundo, né? Você amplia tudo, você tem condição de chegar onde você quer, né, rápido, uma coisa assim fantástica. Mas assim, tem os benefícios, mas tem também os malefícios, né? Tem as coisas que, infelizmente, não é muito legal. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Espero contar com mais vezes com participações suas aqui no nosso programa. Muito obrigada, Silésio. Muito obrigada, ouvintes. Para mim foi uma satisfação e eu me coloco à disposição. Vou deixar todos os meus contatos aqui na rádio. Quem tiver dúvida, eu estou em todas as redes sociais possíveis. Então, vocês me procurem ou procurem a rádio e aí a gente pode esclarecer melhor. Isso. Eu me coloco à disposição de uma outra oportunidade e foi um imenso prazer estar com vocês aqui hoje. Muito obrigado. Obrigada.